Sistema religioso como analfabeto funcional a céu aberto, alguns sinais do analfabetismo funcional religioso do sistema. Por que eu falo analfabetismo funcional, ou que seja, analfabeto funcional? Porque está funcionando. Automaticamente, aos olhos humanos, está tudo funcionando. As pessoas leigas nem percebem que está funcionando, mas o ensinamento é equivocado. Está funcionando, mas o resultado que está dando funcionamento, fonte equivocada, fonte falsa, interpretação falsa, heresia, distorções bíblicas. Então, na verdade, no conhecimento é analfabeto, mas só que está funcionando. Aí vão pelos sinais, vão pelas curas, vão pelos milagres, vão pelas revelações, vão pelas visões, vão pelas profecias aleatoriamente. Só que na realidade o contexto do que é pregado, que é ensinado dentro desse sistema, você vê que é um analfabeto do conhecimento, fraco, torce os textos da origem deles. Então a gente vai observar o seguinte: sinais do analfabetismo funcional religioso. Preste atenção. Sinal 1. Lê, mas não entende. Religioso com a Bíblia na mão e não entende que lê. Ele entende de acordo com a prática. O que a liderança vê na Bíblia vai vindo atrás vendo. Então, lá em Atos dos Apóstolos 8, versículo 30, Filipe pergunta a eunuco: entendes o que lês? Qual foi a resposta? Como poderei entender se alguém não me explicar? E lá em 2 Coríntios 3,14, o apóstolo Paulo falando lá naquela época, naquele contexto: até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Existe um véu que não deixa enxergar, que não deixa ver a realidade do contexto da narrativa da Bíblia. Uma ilustração para você entender sobre esse assunto. Ilustração forte, um manual, por exemplo. Manual de um eletrodoméstico, de qualquer coisa que você compra. Pega o manual, por exemplo, do celular. Lê tudo, mas não sabe ligar. Aplicação. O sistema religioso lê tudo, do Gênesis ao Apocalipse. Lê sobre o amor, mas vive em briga. Lê sobre perdão, mas vive em mágoa e ressentimento. Lê que o dízimo é da lei, mas ainda quer aplicar o dízimo aos gentios no dia de hoje, que a lei lá era judeus dando dízimo ao levita sacerdote. E hoje não tem mais sacerdócio levita. E lá a lei proibia uma coisa e lá naquele contexto as pessoas pegam que lá e já aplicam no dia de hoje, na graça. Esse tipo de coisa. Não respeita dispensação, não respeita passado, presente e futuro. Então, na realidade, o sinal 2 decora até passagem bíblica, livro, capítulo, versículo, mas não conhece na realidade e não tem como praticar a verdade, porque aprende a mentira. Lá em Mateus 23, verso 3, fazem o que dizem, mas eles mesmos não obedeciam. Tiago 1:2, sede cumpridores da palavra, mas não somente ouvintes. Sabe o versículo, mas não vive o versículo na prática, na realidade do assunto. Sinal 3, usa a Bíblia para provar opinião. Mas se não funciona dessa maneira, porque o adversário de Jesus, Satanás, usou o Salmo 91 para tentar Jesus lá no deserto, em Mateus 4. Tira versículo do contexto para defender a praca. Viu? 2 Pedro 3,16 diz que os indoutos inconstantes torcem as escrituras. Sinal 4, trocou o relacionamento ritual. O meu povo, Oséias 4,6, está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem programação, não tem presença. Tem religião, tem sistema, mas não tem relacionamento. Tem fé, mas não tem conhecimento. O problema lá em Oséias 4,6 não era ausência de fé, não é falta de fé. Era falta de conhecimento. Tem gente que tem fé demais, mas o conhecimento é ruim de Bíblia, interpreta a Bíblia errada e coloca o povo a obedecer os seus ensinamentos heréticos
viu? É analfabeto funcional a céu aberto e as pessoas não percebem.